Oi, pessoal. Ultimamente eu tenho recebido bastante mensagem pedindo para que eu compartilhasse um pouco do meu Como Placebook, porque dividi com vocês algumas fotos de algumas folhas por lá no Instagram, e aí surgiu muitas dúvidas sobre o que eu anoto, o que é interessante anotar, como que eu faço o meu caderno. Então eu resolvi fazer um tour por esse caderno novo. Ele tem poucas páginas, mas eu acho que já dá para ter uma ideia de como eu faço, como eu mantenho esse caderno. Mas antes de chegar aqui, eu acho interessante mostrar para vocês de onde eu vim. No começo do ano eu fiz um post lá no Instagram mostrando o sistema de cadernos que eu ia usar em 2026. E eu mostrei esse caderno aqui, que era o meu como Placebook antigo. Só que o que é que eu fazia nesse caderno? Eu fazia absolutamente tudo. Então eu registrava as minhas leituras, fazia colagens, anotava sobre livros, anotava pensamentos aleatórios. E isso foi fazendo com que o caderno, mesmo com pouco uso, ele já estava começando a ficar bem gordinho. E aí, para escrever, quando a gente estava, por exemplo, desse lado na escrita, a página ficava super irregular e eu tinha dificuldade de manter a mão para escrever. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu tremo desde pequena, então eu tinha muita dificuldade de manter a mão, parada aqui para conseguir escrever desse lado, por conta das colagens. Então eu resolvi separar de uma vez, eu resolvi deixar esse caderno apenas para as colagens e começar um Commonplace Book novo apenas para os meus registros de leitura, de coisas que eu leio ao longo da vida, reflexões que eu vou fazendo entre artigos, vídeos que eu assisto, enfim, vocês vão ver aqui que tem assuntos muito variados. Então vamos lá, esse caderno daqui, eu comprei uma capa separada, é uma capa de couro, e ele vem com esses bolsinhos laterais. Deixa eu puxar aqui porque vai terminar atrapalhando o nosso vídeo, né. Então ele tem esses bolsinhos laterais, tanto na abertura quanto aqui no final tem um bolsinho também. Aqui na abertura eu deixo só o meu pencil board, que é para quando eu vou fazer alguma linha, alguma reta, né, eu utilizo isso aqui e também me ajuda a manter mais firme para escrever, eu boto por baixo das páginas. E eu deixo separado aqui também, de fácil acesso, 3 cartelas de adesivo que eu utilizo quando eu vou fazer anotações sobre os livros que eu finalizei a leitura. Então eu tenho uma cartela de adesivos de coração para, claro, os livros que foram favoritados, e 2 cartelas, uma de estrelas completas e uma de estrelas com meia estrela. Então vocês vão ver aqui no caderno que eu utilizo isso aqui só para as leituras que foram finalizadas. Então, o meu caderno que eu estou utilizando agora é o Note, ele é uma marca japonesa. Eu gosto bastante deles por conta da página. A página tem uma textura muito gostosa e eu utilizo a página em grid, que é os quadradinhos, que para mim funciona melhor. Então vamos lá, aqui no começo eu fiz um adesivo para deixar bem minimalista. Essa imagem é uma pintura do Fragonard, o nome dessa pintura é A Leitora, e aqui eu coloquei uma imagem por cima que está escrito Leitora voraz, devoradora de livros. Vocês vão ver que todos os adesivos que eu utilizo nesse caderno aqui, eu que faço, então eu fiz essa montagem para deixar bem simples, mas que representa muito o que eu sou. Logo na primeira página tem uma anotação sobre Édipo em Colono. Essa é a segunda peça da trilogia tebana do Sófocles. Então eu fiz um texto sobre Édipo em Colono, ele está lá no Instagram, caso você tenha curiosidade em ler. Eu vou deixar aqui no box de informações todos os links de posts que façam referência aos livros que aparecerem aqui. Então eu comecei com Édipo em Colono, eu tinha acabado de terminar essa leitura.
Logo em seguida, a gente tem Antígona, que é a terceira peça da trilogia tebana do Sófocles, a minha peça favorita, inclusive. Quando eu vou fazer anotações de livros, eu geralmente, como eu falei, coloco as estrelas da minha avaliação e eu tento trazer também algumas citações que eu gostei do livro, então, para manter esse registro de passagens que me tocam, que me despertam alguma reflexão. Então, aqui eu trouxe 3 pensamentos, né, 3 trechos dessa peça que eu gostei, e o texto que eu escrevi sobre a Antígona, que foi basicamente sobre a firmeza dessa personagem. E principalmente o fato dessa firmeza não estar relacionada com a simples questão de ela afrontar o rei, mas sim de ela estar centrada em uma ordem divina que prevalece a ordem dos homens. Esse texto foi para o Instagram também, então, como eu falei, eu vou deixar aqui embaixo. Passando então para a próxima entrada, a gente tem um registro aqui sobre o fruto proibido, né, a maçã. De onde vem essa ideia de que o fruto proibido seria uma maçã? Porque quem conhece o texto bíblico, quem já leu pelo menos ali o Gênesis, sabe que o texto ele não fala de uma maçã, ele fala que a Eva mordeu o fruto, né? De onde então que a gente tirou essa ideia de que o fruto seria uma maçã e a gente começou a relacionar a maçã com esse fruto proibido? Então eu fiz uma anotação aqui sobre essa referência. A gente tem uma questão de problema no latim. Essa é a forma que se escreve maçã no latim. Essa é a forma, então, que se escreve mal sem o traço em cima. Esse traço em cima, ele significava apenas que aquela sílaba era uma sílaba mais longa. Então, por conta de diversas traduções, em alguns textos a gente tinha sem o traço, alguns textos com o traço. Acabou se fazendo essa relação entre o mal e a maçã. E a gente chega séculos depois lá em Milton, que escreve O Paraíso Perdido, e ele fala expressamente da maçã. Então eu fiz um registro sobre essa confusão. Na próxima página, a gente tem um registro sobre a nebulosa do Caranguejo. Isso aqui é uma supernova que aconteceu, foi uma estrela que morreu e nesse processo de morte surgiu essa grande névoa de gases coloridos que ainda estão em expansão, que são alimentados ainda por um pulsar que é resultante da morte dessa estrela anterior, que gera uma quantidade de radiação assim enorme. E isso aqui me fez refletir muito sobre as coisas belas que surgem depois da morte de alguma coisa. Então, o encerramento de um ciclo na vida, até a morte de uma estrela, pode gerar luz, pode gerar inspiração, pode gerar um acontecimento na nossa vida muito bom. Então, eu escrevi um pouco sobre isso aqui. Na próxima página, a gente tem, na verdade, uma página dupla sobre o retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Esse texto também foi lá para o Instagram. E aqui eu falo um pouco sobre o pacto fáustico, porque a gente sabe que o retrato de Dorian Gray tem um pacto fáustico, mas quando você vai para o texto, não existe um encontro realmente entre Dorian e o diabo. E aí eu escrevo o quanto isso é uma escolha brilhante do Oscar Wilde e por quê. Então, foi um texto que eu gostei bastante de escrever. Como eu comentei com vocês, eu também trouxe algumas citações aqui que eu gostei ao longo da leitura. Passando para o próximo, tem uma entrada aqui sobre o Memento Mori. O Memento Mori, ele significa lembre-se da morte, muitas pessoas conhecem, né, essa expressão. Essa é uma expressão da Roma Antiga, que ela era sussurrada no ouvido dos grandes líderes, quando eles estavam fazendo aquela parada na cidade, né, passando após uma vitória, para lembrar eles de que mesmo com toda aquela glória, eles morreriam. Então, é realmente uma lembrança de que, independente do sucesso, do auge que você alcance, você ainda assim vai morrer.
Então eu fiz uma reflexão um pouco aqui sobre o Memento Mori. Na próxima página, a gente tem uma questão que me despertou muito interesse, que era o fato de que na era vitoriana, as pessoas que tinham tuberculose viraram uma estética desejada. Então, olha só que loucura, a aparência dessas pessoas, né, a pele pálida, a bochecha meio rosada, aquela aparência de fragilidade, começou a ser considerado pelos poetas, pelos escritores, pelos artistas, como um sinal de sensibilidade, até de espiritualidade. Então, isso fazia com que as pessoas não falassem que estavam doentes, não começassem o tratamento, porque elas desejavam ter essa estética, essa aparência doente, né? E aqui eu escrevo: esse não é exatamente o risco de admirar apenas o que é superficial, é o que eles faziam aqui e me parece, o que a gente continua fazendo em alguns aspectos da nossa vida. Passando então para a próxima página, a gente tem um registro sobre a leitura de Lendo Lolita em Teherã. Esse texto também está lá no Instagram e eu falo um pouco sobre esse papel revolucionário da literatura na nossa vida, né? Esse papel da literatura de possibilitar que você ainda tenha um espaço de imaginação, um direito de imaginar uma realidade diferente da sua. Esse texto especificamente, ele não tomava 2 páginas, então eu aproveitei para fazer um registro aqui de um símbolo do antigo Egito, que é o Ouroboros, é um símbolo de uma serpente ou um dragão que ele dá a volta em si mesmo e ele come o próprio rabo. Esse símbolo, ele aparece na alquimia, ele aparece nos estudos da psicologia analítica, ele está sempre relacionado tanto com a lei do eterno retorno, quanto a morte, o renascimento, né? E aí eu escrevo um pouco aqui sobre esse aspecto que me chama a atenção, que é a ideia de que para que o novo surja, necessariamente o antigo ele precisa ser consumido, né? Voltando para aquela ideia de encerramentos de ciclos, que não há energia para um novo ciclo se a gente não encerra o anterior. Passando para a próxima entrada, a gente tem também um registro de leitura que foi de Covades, um livro favoritadíssimo desse ano. Eu compartilhei com vocês lá no Instagram sobre essa leitura no dia da Páscoa, no domingo da Páscoa, falando sobre o caminho que a gente toma na vida. Covades é uma expressão que significa para onde vai. Então, o meu questionamento nesse texto é justamente para onde estamos indo. E eu aproveitei que o texto também era mais curtinho e eu trouxe para a página, logo ao lado, a questão de ter Nero queimado ou não Roma. Aqui a gente tem o grande incêndio de Roma como pano de fundo de Covades. Roma estava sob o regime de Nero, vamos chamar assim. Então, acontece essa grande queima em 64 depois de Cristo, e muitos historiadores atribuíram a Nero essa grande queima. Então eu faço uma anotação aqui se realmente Nero teria queimado Roma. Spoiler da informação, provavelmente não, mas essa é uma das versões que a gente tem na história. Passando para o próximo registro, a gente tem uma folha dupla aqui sobre Lilith. Lilith teria sido a primeira mulher de Adão. A gente tem uma aparente contradição na Bíblia, em Gênesis 1 e 2. Em Gênesis 1, a gente tem informação de que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, o que dá a entender que homem e mulher foram criados ao mesmo tempo, do mesmo material. Já em Gênesis 2, a gente tem aquela famosa informação de que Deus utiliza a costela de Adão para criar Eva, para criar a primeira mulher, né, que nesse momento ela nem é nomeada. Então, com essa aparente contradição, muitos historiadores começaram a dizer que teria existido uma mulher anterior a Eva, e essa mulher seria então Lilith.
Lilith é uma criatura, um personagem que vem de mitos muito antigos, que remontam à Mesopotâmia, então escreva um pouco sobre Lilith aqui, e faça uma reflexão como a gente saiu dessa Lilith, que era vinculada a uma criatura que devorava bebês, uma mulher sedutora, uma mulher que vinha lá da mitologia greco-romana, também dos mitos da Mesopotâmia, para essa figura que se tornou Lilith como a primeira mulher de Adão. Então eu escrevo um pouco aqui sobre essa relação. Na próxima entrada, a gente tem inclusive páginas que eu compartilhei lá no Instagram, que foi sobre a Artemis ou Artemis 2, né, a nossa ida novamente à Lua para fazer aquele sobrevoo da Lua. E eu escrevo aqui um pouco sobre a Lua e o imaginário humano, então passando na mitologia com a Artemis, passando também na mitologia shintoísta, chegando aqui às cartas de tarô para pensar um pouco, porque a gente fica tão interessado nesse assunto, porque a lua, ela sempre desperta esse interesse e ficamos todos agora obcecados por essa história. Então eu aproveitei para escrever um pouco sobre isso. Na próxima página, a gente tem uma entrada sobre as cores das estátuas gregas. Eu não sei se vocês sabem, mas as estátuas gregas, originariamente, elas não eram brancas, elas eram coloridas. E eu escrevo um pouco aqui por que isso aconteceu. Isso foi algo que me chamou muita atenção, tem relação com a arte sacra medieval, então não é apenas uma questão de que o pigmento foi perdendo a tonalidade ao longo dos anos, na verdade foi uma escolha consciente da história, então eu faço esse registro aqui. E logo na página seguinte tem uma entrada sobre Eros e Cupido. A gente costuma relacionar um com o outro como se não tivesse divergência, né? Como se esses dois deuses fossem a mesma coisa, um grego e outro romano, e na verdade não são. Eles representam momentos diferentes dessa relação amorosa e principalmente aspectos diferentes. O próprio Eros, com a história com Psique, já demonstra um aspecto muito mais sombrio, muito diferente do que é relacionado com a imagem do Cupido. Então eu escrevo também um pouco sobre isso. Na próxima página, a gente tem o simbolismo da coruja. Essa é uma imagem que estava aparecendo bastante para mim, então eu parei para anotar um pouco o que ela vem representando ao longo da história, tanto na mitologia quanto mais recente. Nessa página seguinte, a gente tem uma entrada sobre o wabi-sabi, que é um conceito, uma estética japonesa que foca em encontrar beleza dentro das imperfeições da vida e aceitar mais calmamente esse ciclo da vida de crescimento e de decadência. A gente, no geral, costuma conhecer bastante o Kintsugi. Eu não sei se essa é a pronúncia correta, eu não falo japonês, mas essa é a arte japonesa que ela repara objetos quebrados fazendo essa ligação das peças com ouro. Então as pessoas costumam conhecer essa arte, mas na verdade essa arte é apenas uma aplicação desse pensamento japonês, dessa estética japonesa de encontrar beleza nas imperfeições. Então eu acabo escrevendo também um pouco sobre isso aqui e sobre aceitar os nossos defeitos e conseguir enxergar beleza nos momentos ruins da nossa vida também. Isso é muito difícil para a gente fazer, eu acho que é um grande exercício e é um exercício que eu tenho me forçado a fazer ao longo dos anos, tentar encontrar beleza mesmo nos momentos de dificuldade. A gente chega então nas últimas páginas que eu tenho feitas. Essa página na esquerda é sobre os Chabits. Os Chabits eram essas pequenas estatuetas que eram enterradas junto com os faraós no Antigo Egito.
e elas representavam os trabalhadores que iam trabalhar para aquele morto no além-vida. Então essas estatuetas, elas sempre tinham instrumentos, ferramentas agrícolas nas mãos para quando ela chegasse no além-vida, elas realmente tivessem as ferramentas necessárias para trabalhar, e inscrições ao longo do corpo, que são inscrições que vêm do Livro dos Mortos, né, do Antigo Egito, e que permitem esse encantamento da estatueta para que elas acordem no além-vida e elas possam realmente trabalhar pelo morto. Eu sempre fico muito encantada com a mitologia do Egito Antigo, eu acho sempre interessantíssimo e principalmente o fato como eles viveram a vida muito preocupados com o além-vida. Essa consciência de que esse mundo que a gente vive, na verdade, não é o nosso mundo final, é apenas o mundo material em que a gente se prepara para o além-vida. Então, todas as vezes que eu me deparo com elementos dessa mitologia, eu sempre fico muito interessada. Eu acabo tendo um hiperfoco e passando bastante tempo lendo a respeito. Dessa vez, agora em abril, foi sobre os Chabites. E o último registro que a gente tem foi uma relação que eu fiz de alguns estudos que eu tinha visto recentemente. Eu encontrei uma pesquisa que mostrava como a gente foi evoluindo em questão de tonalidades que eram utilizadas em design de interiores e exteriores, como a gente foi se tornando neutro, cinza, impessoal, e eu fiquei me perguntando por que o mundo tem ficado cinza desse jeito. Existem algumas explicações para isso, né, mas eu me lembrei de uma outra pesquisa que eu tinha lido, que relacionava as cores com os sentimentos e as emoções que estão prevalecendo em cada época. Hoje a gente tem, segundo esse estudo, as cores predominantes preto, cinza e marrom, e elas refletem sentimentos como ódio, como insegurança, arrependimento, tristeza. Então eu fiz uma relação na minha cabeça entre esses 2 estudos, principalmente para refletir sobre como o mundo tem se tornado cinza, é apenas um reflexo dos sentimentos que a gente tem cultuado e do nosso adoecimento mesmo, sobretudo por conta da modernidade com a sua velocidade e das redes sociais com todo o problema da ansiedade que gera, da comparação, enfim. Então, esse até o momento é o meu commonplace, essas são as páginas que eu fiz até agora. Como vocês viram, tem assuntos muito diferentes. Eu anoto sobre as minhas leituras de livros, eu anoto sobre textos que eu leio, vídeos que eu assisti, assuntos que me despertaram interesse, e eu tento fazer relações entre eles. Eu espero que tenha ajudado, que vocês tenham gostado desse vídeo.